Gente, boa noite para quem está aqui com a gente, quem vai estar chegando. A gente vai estar retomando, né, esse encontro da Jéssica com a Letícia, porque nós tivemos, a partir da plataforma anterior que nós estávamos utilizando, problemas técnicos que ninguém se escutava, a gente achava que estava aqui enlouquecido os diálogos, mas acabou não repercutindo o áudio para quem estava assistindo. E por isso a gente optou, né, por fazer um investimento para estar numa outra plataforma, e a partir dela a gente não está tendo, ainda bem, problemas que a gente tinha na plataforma anterior. Então, por isso a gente está retomando com a Jéssica e a Letícia, que vão estar construindo esse diálogo com a gente essa noite. Primeiramente, né, eu queria dar as boas-vindas novamente às meninas e agradecer por terem topado o reencontro, assim, né, desse diálogo, porque é um material que para nós é bastante importante, com a possibilidade de fato, documentar as falas dos convidados que passam aqui pelo projeto Café com Artista, para que outros acessos possam ser feitos no futuro, né, e de alguma maneira as pessoas se conectem, conheçam não somente os artistas, mas seus processos a partir desses encontros. A gente vai estar, primeiramente, apresentando o currículo, né, da Jéssica e da Letícia. A Jéssica está aqui com a exposição Mesa Posta, a partir da obra do Mercado ao Prato. Ela é de Belém do Pará, desde a infância já se manifestava uma busca pelo conhecimento artístico, um fascínio pela história, um gosto pelo labor, e esse afeto ao mundo das artes desabrocha intensamente quando estuda arquitetura na UFPA em 2013, onde conhece novos materiais, técnicas, talentos. Hoje estuda artes visuais, né, e procura expressar um desejo incessante de aperfeiçoamento técnico. Ela gosta de explorar todo tipo de materialidade e estilo, e a arte que ela vem desenvolvendo não tem limites, né? Seduzida pelos estudos anatômicos, os quais ela faz intensas produções. A Letícia é artista visual, estuda no curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem na UNAMA, trabalha com murais, grafite, telas, ilustrações, artes digitais, gravuras, personalização de objetos, móveis e estamparia de roupas. Meninas, super bem-vinda a esse reencontro, que seja uma noite linda. Letícia está, inclusive, até de cabeça para baixo. Para tornar um tempo totalmente diferente. Letícia, vamos tentar ajustar a tua imagem. Pronto, voltou. Um bug aqui no celular. Meninas, conta pra gente como é que foi essa experiência, primeiramente, de encontro entre vocês duas e de que maneira esses encontros possibilitaram esse universo artístico, né, que se desenvolve no trabalho de vocês. E aí, Letícia, você quer começar ou eu começo? Não, pode começar, eu só complemento. Tá bom. Primeiro, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de novo. Agora, felizmente, já está tudo dando certo. Quero agradecer vocês do Candeeiro, Natan, Edilene, pelo convite à exposição, pelo convite para esse bate-papo. Que, enfim, é enriquecedor, é muito divertido, é bacana ter essa troca, né? Sempre muito positivo, muito saudável, importante para o... Enfim, agregador para o conhecimento. Enfim, a escolha da Letícia estarmos aqui, esse encontro nosso, e nosso encontro é sempre assim, a gente tem uma relação que é quase aquele desenho do DNA, sabe? Porque parece que a gente tem momentos de encontros e desencontros, e novamente a gente está se encontrando não só aqui nesse espaço, mas, por exemplo, a gente está ocupando agora o espaço lá na Graça Landeira, que é a galeria lá da UNAMA, e a gente está expondo juntas, né, durante a chuva, que é a exposição que está tendo agora lá. E, enfim, é muito bom estar podendo compartilhar esse espaço junto com ela, né, que enfim, as nossas vivências artísticas estão ali lado a lado, né? Eu acho isso fantástico da nossa amizade, que a gente tem essa possibilidade de troca que é maravilhosa, e a gente está construindo isso constantemente. Fala aí, Letícia.
E é uma amizade de muitos anos, né? Então, são várias fases e conforme a gente vai mudando, a nossa arte vai mudando também, a técnica. Então, é muito incrível, assim, poder compartilhar isso e poder acompanhar também, até mesmo todas as trocas e os diálogos. Por exemplo, sempre uma está experimentando uma técnica nova. Fala, ei, tu já experimentaste tal coisa, já trabalhaste com isso, olha isso aqui que eu estou fazendo, e trocando ideias. E é bem enriquecedor, assim. Até mesmo nas matérias que a gente está dando, a gente tem umas discussões, assim, questões de estética, questão disso, daquilo, sempre concordando e discordando, e é ótimo, assim, é bem desafiador, mas faz crescer. Então, é uma amizade que ela começou por causa da arte, inclusive, né? A gente se aproximou por causa das afinidades artísticas e evoluiu para muito mais, mas a arte realmente é um pilar dessa amizade e então é muito gratificante. Com certeza. Antes de vocês entrarem nesse universo, Falei, Jolene. vocês vieram, né, de um outro curso, né, que foi arquitetura. Como é que foi esse caminho, assim, né, de escolhas e também de novas possibilidades, vocês se abrirem, né, para a arte, mas não necessariamente dentro ainda da realidade desse curso, né, porque de alguma forma vocês fazem uma nova opção, né? Sempre falam muito que o curso de arquitetura ele teve influência do pessoal lá de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, o curso de arquitetura lá da UFPA ele oferece muitos recursos assim artísticos para quem vai se formar em arquitetura mesmo. Então, a gente teve contato com novos materiais, querendo ou não, a gente desenvolveu desse lado artístico mesmo fazendo a arquitetura. Só que chegou num ponto que a gente queria caminhar mais isso e aquilo já chegou no seu limite. E aí, eu e a Letícia, a gente passa, né, nesse momento, a gente ainda entrando na casa dos 20, aquele conflito existencial, né, de o que a gente quer para nossa vida, até porque essa escolha da profissão a gente faz muito cedo. Então, a gente passou por diversos momentos. A Letícia fez até um intercâmbio. Então, acho que foram momentos de descobertas que o curso de arquitetura ele mesmo propiciou, sabe? Aí rolou toda uma crise existencial também, muito drama, mas foi. O drama. Mas foi. Eu acho que, como a Jéssica falou, assim, por exemplo, a arquitetura tem bastante das artes, tem da parte tipo, de sociologia, história, tem economia, tem até psicologia, e tem uma parte bem de exatas, assim, bem técnica, já para o lado das engenharias. E aí a gente ia vendo, né, quais eram as nossas matérias preferidas, sempre eram as que tinham mais a ver com artes e com criatividade, enquanto as outras nem tanto. E aí, ao longo do curso, essas matérias assim mais artísticas, elas vão até diminuindo e vai ficando para trás na parte dos softwares e tal, e aí o bagulho foi apertando, a gente, eu acho que esse não é o lugar para mim agora, não mais. Tá? Mas foi muita conversa durante esse momento, assim. A Jéssica decidiu sair do curso antes de mim, 6 meses antes. Eu ainda estava bem indecisa, e aí, mas foi um empurrão, assim. Eu falei, não, cara, se a Jéssica foi também, eu consigo. E aí, então até isso, assim, ela me influenciou. Se a Jéssica, que é toda certinha, saiu, eu vou sair também. É tipo isso, né? Interessante, assim, porque o curso de arquitetura aqui em Belém, né, ele demarca muito a formação de artistas, né, que vem de uma geração ali da década de 80, né? Isso. Né? E que, de alguma maneira, vai abrindo caminhos, já que o curso de artes visuais, né, que na época era artes plásticas, ainda estava num processo de inserção e consolidação.
Então, a arquitetura, ela dentro da própria história, né, aqui, das artes visuais, assim, mais voltada para a questão da contemporaneidade, ela foi, de fato, um estágio para muitos artistas que hoje já, inclusive, já têm um destaque, né, se formarem, né, como uma possibilidade naquele instante. Então, há muita essa relação, né? É arte visuais, é arquitetura, é comunicação, é algo que sempre está assim, brincando. Assim. É interessante essas possibilidades de vocês terem cruzado essa experiência, porque abre um outro olhar para a própria cidade, né? Da maneira como essa cidade se organiza, não somente no estado geográfico, mas também na estrutura física que forma essa cidade, né? No corpo que vai de alguma maneira, fazer com que a gente perceba isso esteticamente. Então, de alguma forma, sempre, por mais que fosse, né, uma passagem nesse sentido, as passagens sempre trazem esses resquícios, né, também nessas experiências. Perfeito. Eu acho até que foi muito importante para a gente, na nossa formação artística, ter passado por disciplinas como urbanismo, porque a gente aprendeu a desenvolver um olhar mais holístico sobre a cidade, né, e intervir nela também da mesma forma, assim como a gente teve aquele engajamento político mais forte da UFPA, né, como uma instituição pública. Então, a gente já foi mudando de curso também, mudando de instituição, com um olhar muito mais amadurecido como artistas. Então, a gente pensa a cidade de uma forma mais ampla mesmo, graças ao curso de arquitetura. Perfeito. Que se desdobra, inclusive, né, para uma prática que a Letícia tem bastante, né, que é a arte de rua, né? De alguma maneira, essa comunicação ela vai se desdobrar e se ressignificar nessa relação da urbe, né? Do contato com essa atmosfera. Com certeza. Como a Jéssica estava falando, assim, essa questão esse olhar mais holístico da cidade para saber exatamente como intervir, ou pelo menos o que buscar, o que você está buscando, aonde, e também ver a própria cidade como um organismo vivo e cada pessoa como um agente de mudança. O artista ele é um agente de mudança também, né? Então, ter toda essa conexão da sociedade com o espaço, com o meio, e saber que a cidade ela é um patrimônio cultural e artístico vivo, assim, e toda hora que está se modificando. Então, Ares, eu sou apaixonada por arte de rua, de todas as formas que tem, e espero poder experimentar todas as formas que existem de arte de rua, né? Tem muitos anos de vida para isso. E eu pelo menos aprendo muito, muito na cidade. Até mesmo os feedbacks, assim, às vezes são positivos, às vezes não são. Então, é muito plural, né? Então, a gente acaba, sei lá, imprevisível. Então, é interessante. E de qualquer forma, o curso de arquitetura, não que é uma regra, né? Claro que tem pessoas que se formam e tem uma perspectiva elitista, mas ele te dá muita consciência social, sabe? Quando tu estuda, por exemplo, a questão hidrográfica de Belém, tu vê que existe toda uma questão socioeconômica da especulação imobiliária e como isso atinge a população mais carente da cidade. E aí tu analisa isso tudo e tu fica, meu Deus. Tanto que eu acho que me assustava muito a ideia de ser urbanista, porque eu pensava no caos que era aqui. E que precisava, assim, de alguém que tivesse um olhar preocupado com a sociedade, sabe? Eu acho que quem consegue desenvolver um olhar com essa consciência social e vai fazer arte para essa cidade, nossa, eu acho isso, assim, fantástico. Pode falar. Não, assim, né? Porque nesse contexto que a gente se encontra ainda em estado de isolamento, né? Porque a pandemia está aí, e a gente precisa, de fato, ter essa consciência de proteção.
a arte na rua, né, para a rua, ela se tornou algo muito escasso por tudo que isso representa, né, enquanto exposição. E uma das estratégias assim que a gente acompanha é que muitos artistas acabaram trazendo essas ações que antes eram feitas na rua, visibilizando cada vez mais seus trabalhos na rede. Então, a internet ela também funcionou como um caminho de conexão, né, para que houvesse a visibilidade, já que algo não poderia estar acontecendo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que esse universo também da tecnologia acaba se conectando com os trabalhos de vocês, né? Porque é um dos meios que também vocês utilizam, né? Antes que a Letícia fale, né? Porque a rua é o espaço dela, a rua é a galeria dela. E eu acho fantástico a arte de rua, porque ela é uma coisa extremamente democrática. A rua é o espaço público, quem passa ali vai ver. Diferente de uma galeria que nem todo mundo sabe onde é, nem todo mundo sabe se pode acessar. E até mesmo a internet nem todos têm, infelizmente. E agora realmente tem a limitação por conta da pandemia. E eu sempre utilizei ela como recurso de alcance do meu público, né? Mas agora, sabe, eu acho fantástico. Eu queria até agradecer que a gente não esteja usando aquele slide, porque a conversa agora está bem mais fluida. Eu prefiro assim, porque até me perdi. Porque eu sinto que a minha arte tá muito agora mais voltada para questões a ver com a própria pandemia, sabe? Uma coisa mais subjetiva. E eu queria que a Letícia agora falasse sobre como é que está sendo esse processo de adaptação dela. Foi um pouquinho difícil, assim. Eu não sou uma pessoa muito virtual, então eu prefiro tudo presencialmente. Eu ainda, quando eu quero conversar com as pessoas, eu ligo. Eu prefiro ligar do que falar no WhatsApp. Então, eu já tinha criado um portfólio, né? Um Instagram portfólio, assim, mas ele estava mais de um ano parado, que eu não postava nada, apesar de estar produzindo bastante. E esses meses da pandemia, eu peguei e me vi, assim, confrontada com isso, né? Como eu vou mostrar a minha arte para as pessoas, o que eu estou fazendo e tal. E aí comecei a investir nessa questão das redes sociais, fiquei vendo vídeo no YouTube para aprender isso, para aprender aquilo, coisas de algoritmo, coisas de mídias sociais. A gente tem que ir se atualizando, né, das plataformas, é um desafio. E foi muito interessante, e eu aprendi muito, apesar das dificuldades, volta e meia fazendo uma besteira aqui e tal, mas eu aprendi muito, então foi um desafio que realmente valeu a pena e tem dado retorno, assim. Então eu achei muito... A Jéssica, ela já, eu lembro quando eu conheci ela, quando a gente se conheceu na faculdade, ela já tinha vários seguidores, um público assim até internacional com os desenhos dela, e aí, então, acho que ela tem mais uma experiência com isso há mais tempo, assim, um perfil com bastante visibilidade, muitos seguidores. Então, eu tive que... Estou aprendendo, assim, né? Mas sabe, Letícia, que eu achei legal? Que tu te apropriou, por exemplo, do corpo, né? Porque tu fez aquela arte no corporal, por exemplo. Então, tu saiu, deslocou da rua para uma coisa mais limitado, né? Não limitado, né? Que o corpo, enfim, tem infinitas possibilidades, mas achei legal porque tu também se adaptou em outras técnicas, outros meios, enfim. Isso eu achei... Pra gente ver como a gente vai se adaptando, sendo flexível por conta das dificuldades. E foi bem isso, assim, de se adaptar mesmo, porque eu estava em casa, né? Não estava saindo para comprar material. E aí eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei que eu tinha umas tintas corporais guardadas já, e que eu já trabalhei uma vez fazendo pintura em festa e tal, mas não era
assim, com esse cunho artístico, era mais uma coisa, um evento. E aí eu tinha essas tintas, aí eu falei, por que não, né? Vou experimentar, e aí, só que já dando esse olhar de querendo criar uma coisa. E aí foi muito interessante, que eu tive que ir lidando com os materiais que eu tinha e que eu não tinha. E aí nisso eu aprendi bastante no curso de artes visuais também. A gente fez escultura em sabão, a gente fez uma isogravura, né, que é a gravura com isopor. Assim, era tudo, olha, o que você tem em casa vai ter que servir, porque ninguém está saindo para comprar, né? Tipo, era justamente estava bem no lockdown, então foi muito, muito interessante. Aí deu para aprender técnicas novas também. Sim, inclusive, acho que uma das nossas maiores agonias agora, meu e da Letícia, porque eu estou em isolamento rígido desde março, porque eu sou grupo de risco. E a gente está querendo muito se reunir para produzir, eu e ela, sabe? Para fazer modelagem, para pintar juntas, e a gente não pode. Eu vou entrar numa bolha, igual o menino do filme, pra gente fazer alguma coisa. Sim, de alguma maneira, quando vocês falam da experiência do corpo, né? No corpo que é pintado e tudo, como é que inicia, assim, um pouco, Jéssica, eu queria que tu falasse, como é que tu inicia a partir da estética, da linguagem, da pintura, né? Essa relação com o corpo vem a partir do quê, né? É uma relação afetiva, construída a partir de referências ou de situações que tu perpassa na tua casa que te trazem essa experiência com anatomia para te desdobrar. Como é que tu inicias isso, né? Enquanto processo já de construção desses rostos que são horas são rostos, né, que apresentam personagens que já estão de alguma forma dentro de um universo de grande reconhecimento, né, de grandes estrelas. Ora, tu trabalha com uma referência que é muito mais familiar, afetuosa, né, de conexões mais próximas. Como é que tu inicias isso? Tudo começa com os livros que eu tenho em casa, porque como a minha mãe estudou medicina, tem muitos livros aqui, ela não concluiu, mas tem livros de biologia também, que ela é bióloga, então acho que desde criança eu sempre gostava muito de folhear isso e tentar reproduzir isso, porque sabe, a criança é curiosa para saber como é que o corpo funciona e tudo mais, então eu acho que esse talvez seja a minha primeira conexão com esse aspecto da anatomia, sabe? E eu gosto da ideia de produzir algo que vai haver algum tipo de conexão, tanto que talvez quando eu faça pessoas que tenham alguma referência de reconhecimento mundial, aquelas pessoas que são os gringos que não me conhecem, vão ali ter alguma conexão porque elas têm essa referência que eu tenho, viram um filme com tal pessoa, assim como meus familiares vão ter a mesma referência quando virem uma pessoa conhecida, esse tipo de coisa. Então, acho que eu gosto do desenho anatômico porque é o familiar que a gente tem é nós mesmos, né? O corpo. Então, acho que não tem nada que me remeta mais dessa familiaridade do que a nossa própria anatomia. Eu gosto muito de... Acho que eu não consigo nem fazer paisagem, de tão a obsessão que eu tenho pelo corpo humano. Eu gosto muito. E tu traz, para concretizar o teu trabalho, tu traz quais são as técnicas que tu comumente vai utilizando, assim, os materiais que tu utiliza, ou se houve mudanças, né? De que maneira tu te percebe nessas mudanças também? É um processo bem empírico, sabe? Eu primeiro comecei no pontilhismo, né, com as canetas hidrográficas. Depois de ver que elas não duram muito, né, até por causa do preço, eu tive que investir num material um pouquinho mais durável. Mas também eu uso material que é bem acessível, sabe? Tanto que meu TCC é sobre desenvolver um método de ensino de hiperrealismo, realismo, né, em retrato, para justamente pessoas que me procuram, né, querem que eu ensine, mas eu ainda não tenho esse método desenvolvido, para ter isso acessível, né, até porque eu uso materiais que
são escolares, né? Eu uso aquele da Faber-Castell que criança usa mesmo. Então, não é assim uma coisa que eu preciso assim de um investimento tão alto para poder produzir. É mais uma questão técnica do que material, eu diria. Então, teve essa transição de material, né, da canetinha para o lápis, mas aí estacionou. Foi só depois um desenvolvimento técnico mesmo que eu fui tentando aprimorar. Mas assim, para explorar a anatomia de qualquer jeito, já postei assim nas minhas redes fazendo uma orelha com sabão, o nariz com plastilina. Então, o que eu puder fazer de explorar a tridimensionalidade, texturas e, enfim, criar, estudar de melhores formas o corpo, eu vou fazer. Então, Ô, Letícia, desculpa, ou Jéssica, na verdade. Não, pegando esse gancho que tu fala, que tu já tentou fazer algumas esculturas, né, tridimensionais. Então, é um campo que tu pretende explorar um pouco mais. Essa questão da anatomia, continua com a anatomia, mas de uma forma tridimensional, né, a partir da escultura, de determinados materiais aí que tu vai escolher posteriormente. Então, é uma coisa que tu quer trabalhar ainda com isso, né? Tu pretende trabalhar, desenvolver. Sim, mas, nossa, eu não sabia que era tão difícil, sabe? Eu tenho uma facilidade já grande, né, com desenho, mas quando tu trabalha com a tridimensionalidade é uma coisa totalmente diferente, sabe? E tem toda uma técnica que precisa desenvolver. E é legal, sabe, poder entrar num ambiente totalmente novo e tu te dispor a aprender essas coisas novas, sabe? Tô pensando já em fazer curso sobre isso, porque eu quero realmente poder, enfim, aprofundar essas coisas. Tenta conhecer os oleiros que trabalham com cerâmica em Quaraci. É uma boa referência. A partir da trabalhar com argila, né? Com moldar, como eles moldam o trabalho deles, não sei. Eu vi um trabalho, eu achei assim incrível, como eles lidam um trabalho manual, totalmente manual, com... Como é o nome, Eude, da base que eles colocam para... É o torno, do torno manual, onde eles executam com o pé, então você tem que ter uma coordenação motora muito boa, porque você... eu achei muito lindo aquilo, entendeu? E para trabalhar com argila, você tem a sensação do material na sua mão. Tem que equilibrar com a água, tem que ter toda uma noção. Sim. É uma culinária isso, né? Massa e tudo mais. Eu ia citar agora, comentar, né, na verdade, desde que eu conheci a Jéssica, ela já faz esses estudos de anatomia. A primeira vez que eu fui na casa dela, tinha aquele boneco articulado. Eu não sabia nem o que era. Eu falei assim, Jéssica, por que é esse bonequinho aqui? Aí ela mostrava os desenhos que ela fazia e tal. Que, inclusive, também, junto com o realismo, né, também avançaram muito. Por exemplo, inclusive, os últimos desenhos que a Jéssica fez, tipo, meio preto e branco, com grafite, que eram de corpos, eles me lembram pelo menos a textura das estátuas de mármore, sabe? Com toda aquela coisa neoclássica, e até aí clássica também, dos músculos, bem ressaltando a anatomia mesmo, a beleza do corpo, tudinho. Então, eu estava fazendo esse comparativo, assim, e tu tem toda essa obsessão pela anatomia humana, pelo corpo, pelo estudo, e isso, até mesmo nos teus desenhos, eles se parecem com esculturas. Eu gosto de tentar simular a própria textura, né? A gente falou naquela primeira conversa, né? Uma pena que não deu para ficar registrado, que a gente falou muito sobre a questão da textura, né? Da pele. A gente até falou dos trabalhos da Nayara, né? Que ela também tem uma estética que explora essas texturas, né? Que tem uma certa similaridade, né? nesse nosso interesse visual. E eu gosto muito disso, de explorar a mesma sensação visual que a gente tem quando olha para a pedra e quando vai olhar para o desenho, né? Achar que aquilo é uma pedra. E tem agora essa possibilidade, né, de tu estás também desenvolvendo
para esses novos experimentos a partir de plataformas digitais, né? De compreender como essas ferramentas dentro desse universo, e já é uma outra textura, né? Inclusive de materialidade, né? Porque você vai se relacionar com a ferramenta, não é um instrumento que você está segurando como um lápis, né? É um instrumento que vai ser conduzido a partir de algo que já está posto, né, nessa tela. Então, é um exercício, talvez, né, nesse sentido, e um desafio, né, de encontrar, a partir dessas novas possibilidades, né, a construção dessas camadas, né, e texturas que tu já realizas no teu trabalho. Sim, sim. E tu queres dar uma passada naquele material só para a gente ver visualmente o que tu colocaste agora? Não precisa, assim, detalhar, mas tu pode, só para as pessoas conhecerem. Pode ser bem rápido, o Natan tem ele aí? Bem rapidinho, porque eu acho que eu coloquei muito slide. Eu acho que, assim, a partir dessa introdução, visualmente, assim, essa narrativa naquele slide é interessante para as pessoas observarem os teus processos, né? Sim, eu acho bacana também dar essa ilustrada. Tudo que a gente está conversando aqui, né? É para visualizar um pouquinho melhor, né, o que a gente está falando. Ô Jéssica, tu lembra dele? Eu posso pegar a partir de algum slide, a partir de algum ponto que tu queira mostrar, entendeu? Se tu não quer ver ele todo. Que a gente começa, ele começa com pontilhismo, né? Aí depois ele vem aqui eu acho que já é pro lápis. Que aí bota vem os primeiros do lápis para a gente ver essa transição. Que aí a gente vai... Só para ver essa transição técnica que eu estava falando para a Eude, que são os mesmos materiais, mas, enfim, eu desenvolvi a questão técnica mesmo. Tá. Então, peraí. Já está aparecendo aí? Sim. Aham. Então, pronto. Aí, olha, esses são os primeiros, né? Ainda estão com uma pegada meio assim, aquele ali especialmente, né? Uma pegada assim mais de desenho mesmo, estilizado, mais sketch. Aí esse aí já começa essa transição. Se for ver na bochecha, ainda dá para ver o traço do lápis, né? Ainda não está uma coisa muito bem desenvolvida, mas a blusa também, né? Ainda está com um traçado não muito bem explorado. Então, mas o cabelo já deu uma boa avançada. É sempre um processo, vai melhorando a cada desenho que passa. Eu amo esse da Amy. Isso aí são aqueles outros que a gente comentou, né? Que eu gosto de ir testando tudo, técnica, material, o que for. Ainda no curso de arte, né? Letícia, a gente testava tudo. Aí já dá para ver que foi melhorando, né, a minha capacidade de reproduzir, né, texturas de cabelo, de pele, o tecido também. O do Brad Pitt não tá tão bom, mas o do Chico Buarque já tá melhor, né, a roupa. Não, o pescoço dele tá muito bom, do Chico. Assim, eu comecei a querer ressaltar mais as cores, né, como a gente até falou, né, o Natan falou uma vez naquela última gravação, que eu gosto muito de ressaltar a cor, ressaltar o contraste. Eu edito a foto para quando for fazer o hiperrealismo, a foto referência já vai ter esse contraste para eu poder simular ele. Ele não é um hiperrealismo, mas não é uma fotografia, como a gente vê alguns casos de hiperrealismo que você confunde o desenho com a fotografia. O teu não. O teu, com a saturação das cores, fica nítido que é um desenho, entendeu? Não dá para a gente olhar e dizer assim, olha, isso é uma foto ou é um desenho. A gente percebe que é um desenho. Porque eu vejo muito hiperrealismo, eu acho que eu já vi até numa Moave que tinha um trabalho lá,
em PB, que você olha e você não sabe se é uma foto ou se é um desenho. Interessante também é que, com o passar, né, dessas experiências que tu vai encontrando, a forma que você vai registrando, né, os teus processos, ela muda também, né? Então, a organização né, dos lápis, das outras ferramentas que você utiliza para poder fotografar é outra. Então, isso, de alguma maneira, também valoriza quando você faz uma publicação, né, ou um Insta, ou no Face, enfim, para que o público ele encontre não somente o teu desenho, mas o teu processo, né? E a organização do processo é importante também, né? Sim, sim, não, exatamente, mas para valorizar como é que foi todo esse processo, que não foi uma coisa digital, que às vezes me perguntam onde foi que eu fiz, perguntam se é tudo manual mesmo, e aí, tendo lá o material, até para ter uma referência de tamanho também, e eu gosto dessa estética, sabe, dele estar rodeado por tudo que foi feito, sabe, eu acho bonitinho. E é legal, né, tu pensares que tu fotografas o teu próprio processo. Isso, enquanto documento, enquanto material de documento para o artista, é fundamental. Por exemplo, dentro desse campo da performance, o estilo, né, faz esse aspecto do registro, né, e ver as etapas do trabalho se realizando. Então, às vezes esse cuidado, né, é também uma forma de tu ter um respeito para o teu próprio trabalho, porque é quase que você ter a memória, né, de tudo aquilo que você está construindo até se finalizar. Então, acho que isso é uma consciência que a gente, enquanto artista, é necessário a gente ter esse cuidado, né, com quais são os mecanismos e processos que a gente está registrando e que possam estar colaborando para a memória desse trabalho, né? Sim, com certeza. Esse casal, ele parece muito uma fotopintura. Remete um pouco ao período que eu morava com minha avó, né? Que ao invés do retrato, porque na época não tinha acesso tanto à câmera fotográfica como a gente tem hoje, a facilidade era muito mais difícil do que a facilidade que a gente tem hoje. Então, se tinha muito fotopintura em casa. Às vezes você tinha a família inteira numa fotopintura só. Eu achava isso incrível. Assim, você colocava o pai e a mãe no centro do quadro e no entorno eram os filhos. Ainda hoje tem isso lá, com uma frequência muito menor, mas ainda existe até hoje. E é diferente da fotografia, sabe? Porque agora essas imagens de pessoas, né, que não são pessoas famosas, né, parentes, amigos e tudo mais, já tem uma construção de afeto aí, sabe? Por isso que lembra essas fotos de pinturas, assim, essa familiaridade que a gente tem, né, com essas coisas que foram feitas no passado, né, quando não tinha fotografia e tudo mais. Então, isso já te dá uma proximidade maior com a arte, né? Não tem mais aquele afastamento de quando tu olha só para uma reprodução de uma pessoa famosa, né? Então, já começa a ter esse afeto maior. Jéssica, eu tenho uma pergunta. Oi. Eu tenho uma pergunta como uma fã e curiosa. Qual tu achas que é, para ti, quando tu vais fazer um hiperrealismo, qual tu dirias, onde é mais difícil, mais desafiador? É algum tipo de tecido, cabelo? Onde tu sentes assim mais dificuldade, sabe? Onde tem esse desafio? Cabelo feminino, né? Cabelo longo. A não ser que o homem tenha cabelo longo, mas a maioria dos que eu já desenhei tem um cabelo curto. Cabelo longo e normalmente um cabelo loiro é mais complicado para mim. Não importa o tamanho, não importa qual é a textura, se ele é cacheado, se ele é liso, eu não suporto fazer cabelo. Eu gosto de fazer coisinhas que não são linhas, que são mais pontinhos, sabe?
Eu não gosto de fazer coisas que eu vou ter que traçar, eu gosto de fazer coisas que eu vou pigmentar, sabe? Uhum. Aí eu quis colocar a diferença, né, das duas texturas de pele, né? A textura do rosto feminino que a gente falou daquela vez, né, que tem o lance do Photoshop, né, da maquiagem, né, que é bem liso. E aí o rosto idoso, o rosto masculino, que já não tem essa preocupação e que eu posso ter uma certa liberdade artística, né, de até colocar mais coisinhas do que tem. Esse é sensacional. Esse foi aquele que tu falou, né, da textura da pedra, né, que tu falaste. Esses foram aqueles de grafite mesmo. Esse aqui que eu tava falando, que tinha uma estética que lembrava também as esculturas. É engraçado, porque não me lembra escultura, me lembra... Eu não sei, me lembra o puro grafite mesmo, porque tá bem marcado, sabe? Talvez te lembre por causa dessa cena da perna, porque tem umas esculturas do Bernini que tem esses casais, assim, se apertando, sabe? Sim, sim. Posições. Esse também, mas quando eu falei, o que veio em mente foi justamente esse primeiro aqui da esquerda, essa questão do tipo de ressaltando os músculos, até mesmo o tendão. Olha aqui onde ele está na última agora para a direita, que ele está segurando, tem a veia também saltando da mão, aqui nessa do braço. Então, eu adoro isso. E traz bem o aspecto das esculturas do mármore também. Pelo menos foi o que me lembrou. Entendi agora, porque tá bem texturizado a pele, né? Ressaltando as veias e tudo mais. Entendi. Aí isso aí já são brincadeirinhas, né? Com argila, né? Aqui já são os experimentos com tridimensional, né? Isso, já foram as primeiras coisas que eu comecei a fazer. Ainda era uma coisa bem grosseira, aí com sabão, com a plastilina. Paulo Meira é um artista pernambucano que mora aqui em Belém. Ele tem um trabalho com orelha. Ele faz esculturas de orelha. A gente tem uma inclusive aqui. Que legal. Então ele tem alguns personagens com as orelhas assim bem grandes que ele coloca. Sim. É bem massa esse trabalho dele. Virou a marca dele. Aí são os trabalhos de pintura. Amo. A minha parte da pintura, né, é mais... não tem, assim, uma criação, né? É mais reprodução mesmo. Ainda vou criar, me aguardem. Era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Eu não lembrava dessa parte do suporte de tela com pintura, entendeu? Eu não lembrava que a gente tinha passado por isso. Eu ia te perguntar se tu já tinha feito esses experimentos também. Com pintura? Sim, com pintura. Eu gostava sempre de pintar quando criança, então para mim não é muito difícil essa transição do lápis para tinta, né? Então, esse lance de fazer uma coisa realista na pintura, para mim não é muito difícil. Mas, infelizmente, eu não tenho assim um processo de criar, né, na pintura ainda, que eu planejo ter, porque para mim pintar é uma coisa assim muito... que exige muito tempo, que exige assim muito cuidado. Eu gosto de fazer sempre uma coisa muito perfeitinha. Eu acho que a gente pode se aventurar mais no lápis, porque é uma coisa que está mais à mão, uma coisa que não precisa de tantos recursos, tem que ter um gasto, né, para pintar. Então, eu tenho medo ainda, sabe, de arriscar. Eu acho que eu sou muito medrosa. A Letícia é mais corajosa do que eu, sabe? Mana, eu nunca fiz pintura a óleo. Eu morro de medo de tinta a óleo. Acho que todo mundo tem
é medrosa em algum aspecto. Não, pois é, eu gosto mais da acrílica também. Um dos movimentos da pintura que mais me chama a atenção, que um dos primeiros que eu parei assim para ver depois de conhecer o Leonardo da Vinci foi o impressionismo. Então eu já tentei até fazer algumas coisas a partir de reprodução de fotos, não criar nada, mas a partir de a reprodução de uma foto, tentar isso, entendeu? Sim. Mas eu também tenho uma certa dificuldade ainda para técnica. Eu não sei, eu sinto que eu só vou me sentir à vontade para criar algo quando eu sentir que eu já dominei tudo tecnicamente, mas eu acho que isso nunca vai acontecer, sabe? Então é melhor já começar a criar e ser menos medrosa, sabe? Eu diria até que não tem uma ordem de fazer um e fazer depois o outro. Eu vou primeiro dominar a técnica, depois criar, eu vou primeiro criar, depois dominar a técnica. Eu acho que a ideia é ir fazendo os dois simultaneamente. E desenvolvendo não tem não tem uma hierarquia, sabe? Eu acho que os dois, eles são interligados, assim. Com certeza. É por isso que eu preciso da Letícia, gente, porque a Letícia, a arte dela é muito criativa, a arte dela tem conceitos fortes, a arte dela tem muita subjetividade, então a gente tem muito complemento, porque a minha arte, às vezes, ela é excessivamente técnica e fica carente desse aspecto que é tão vivo na Letícia. A minha arte, ela fica tão racionalizada que, às vezes, ela se passa para algo mais supérfluo. E é por isso que esse ano eu estou dedicando mais a buscar isso, essa subjetividade, conceitos mesmo, e, enfim, buscar o meu lado mais criativo, não o meu lado tão técnico, sabe? Me libertar um pouco disso. Aí, por outro lado, meu desafio é completamente na técnica, porque eu não tenho paciência para ficar fazendo estudos demorados e reproduzindo. Eu vou aprendendo na hora e às vezes isso me prejudica, me atrapalha também. Então, a Jéssica, ela me ensina, inclusive eu já estou pedindo faz um tempo essa aula de anatomia, né? Porque é uma coisa que eu sinto muita dificuldade, porque eu desenho muitas pessoas também, mas só que na parte... Vai olhar a pessoa que eu desenho, ela tem a cabeça maior do que, que o resto do corpo, e é uma coisa assim meio doida, e eu gostaria também de permitir, assim que a pandemia permitir, né, Jéssica? Vai rolar essa aula. Vai rolar. A gente fez uma oficina exatamente com esse Paulo Meira, esse das esculturas de orelha, do qual ele traz um pouco esse contexto da história da arte e da técnica como um elemento da pintura, e assim, e do que era utilizado antes por pintores famosíssimos e reconhecidos, porque eu até pouco tempo atrás eu era assim, eu tinha muito essa coisa do você nasce com dom, você nasce com talento, essa coisa meio divina assim que você tem que trazer para ser um artista, ser um pintor. E aí você passa a desconstruir isso quando você começa a conhecer essa história mesmo de como as coisas são feitas. Então, muitos artistas se utilizaram da câmara clara, por exemplo, para fazer pinturas, né? E aí essa desproporção que a Letícia falou, um leigo vê, olha, não vê, mas um cara que estudou, olha, aqui esse ombro está diferente porque ele não tem a mesma proporção. Às vezes era intencional, às vezes era falha técnica mesmo ali na hora de construir, entendeu? Então, eu concordo com a Letícia quando ela fala que a ordem das coisas, elas não existe uma hierarquia. É processo você vai construindo, você vai aprimorando, dos dois lados, a criatividade, a técnica, enfim. E foi assim que realmente a arte foi evoluindo com o passar do tempo, evoluindo, que eu falo, tecnicamente, assim, o próprio conceito também, né? Foi saindo, assim, da arte que era excessivamente, por exemplo, voltada para a espiritualidade, como era na Idade Média, foi começando a se voltar para questões mais do ser humano, enfim, como ela foi caminhando ao longo dos séculos.
Essas aqui já são tuas experiências no digital, né? Sim, sim, que é o que eu tô explorando bastante ultimamente enfim, para poder até atender, assim, às vezes quando eu tenho alguma encomenda e tal. Acho que ultimamente eu acho que as pessoas procuram mais isso, porque até por conta da acessibilidade mesmo, pessoas vão atrás de coisas digitais até para quando elas estão criando, sei lá, um portfólio para elas, uma empresa para elas. Eu fiz capa de livro também, então as pessoas acabam preferindo uma coisa mais digital do que uma coisa mais à moda antiga. Qual é a ferramenta que tu utiliza, Jéssica? Eu não sei usar nada do computador, eu uso tudo de tablet. Eu uso Photoshop no tablet, eu uso o Procreate, eu uso o... qual é o nome daquele que é de vetor? O Illustrator para tablet, então eu não sei usar nada que não é muito intuitivo. Olha, O Opa! Hugo Garcia. Aí eu já coloquei coisinhas diversas, né? Onde eu já experimentei. Aquele livro ali que, inclusive, já está à venda. Estou fazendo uma propaganda aqui. Fique à vontade. Aí esse retrato, né, do Bruno, do Joana Martin, que foi uma capa de um dos discos deles. E isso aí é um daqueles postes que tem lá na Praça do Relógio, feito com aquarela, que também foi outra técnica que eu já dei umas flertadas. Essa exibição foi menos cansativa hoje. Eu coloquei muita coisa nesse slide. agora eu acho assim, que essas relações que são criadas, né, e tensões e cobranças, né, elas todas fazem parte do processo artístico, né, e que os caminhos eles vão se construindo e se percebendo ao longo dessas experiências, né. Há pouco tempo assim eu fiz uma fala pela galeria Teodoro Braga que eu estava expondo lá e falando no sentido de que eu sempre me envolvi, né, com esse universo das galerias, enfim, fazendo coisas também na rua, mas sempre nessa perspectiva do coletivo, assim, nunca me animei para ter uma exposição individual, sair da universidade com a minha primeira exposição individual, eu nunca pensei nisso. E aí eu penso muito mais a partir de um processo de pesquisa depois do doutorado, que foi a minha primeira exposição individual, né? Depois de 16 anos. E eu acho que esse tempo de boa para mim, sabe? Às vezes as pessoas elas têm uma exigência, né? E que acabam se machucando por achar que precisam estar desenvolvendo algo para aquele momento, isso tem que ser rápido. Mas quantas coisas, né, você e a Letícia já não desenvolveram, né, e que também trouxeram novas perspectivas para os processos de vocês, né? E eu acho que tudo isso é válido, né, enquanto aspecto da própria experiência, né, que cada uma tem passado. Por mais que tu tenhas essa habilidade técnica e que de alguma maneira está exercitando novas possibilidades para construir algo mais autoral dentro do teu processo, eu acho que o caminho tem que se construir de uma forma que tu te sintas conectado de fato com aquilo, né? E não seja uma exigência de fora, mas e nem de dentro, né? Mas que tu te sinta leve por se sentires realizada naquilo. E eu acho que da mesma maneira a Letícia, quando ela busca ter essa habilidade técnica, né, dentro daquilo que ela já exercita enquanto processo, que às vezes a gente está ainda muito
dentro de uma concepção de construção, inclusive, desse aspecto da figura humana, que nos traz a concentração do que a figura humana precisa se desenvolver a partir de determinados padrões técnicos, né, anatômicos. E o desenho da figura humana, ele é tão livre quanto o desenho que você pode estar exercitando em algo mais abstrato, né? E eu acho que esse exercício do desenho, da pintura e das novas experiências que vocês estão construindo, eles são super necessários, super fundamentais, e que se deem nessas levezas, nesses caminhos, né? E que essas ansiedades ou encontros ou possibilidades outras de novas técnicas, elas venham ao encontro ao longo desse percurso, né? Mas que não seja algo que endureça os seus processos, mas que complementem aquilo que vocês já estão desenvolvendo, né? Eu acho muito massa, assim, na relação de vocês enquanto amigas, mas enquanto artistas, enquanto profissionais, e como vocês estão se respeitando nesses universos, né? Que eu acho que o fundamental é isso, porque dentro desse universo da arte há outras questões, né? Que a gente não precisaria nem se preocupar, mas que a gente se preocupa, né? Porque a gente está dentro de um mercado que às vezes é tão injusto. Mas as parcerias, né, e as amizades que nos tocam nessas possibilidades de encontros, elas são fundamentais para que a gente se sinta mais seguro, né, e representado em tudo isso, né? Sim, concordo com tudo. Concordo com tudo que foi dito, né? Eu concordo que a gente não deve produzir não deve produzir com essa pressão, e eu acho que a influência uma da outra, assim, mesmo como amizade, numa conversa, assim, nesse sentido de cobrança, é super positiva, uma coisa que é mais saudável, sabe? E por isso que a gente sempre fala que eu e a Letícia, a gente complementa uma da outra, sabe? Tipo, yin yang mesmo. Então, é bom que a gente sempre mantenha a nossa amizade, mesmo que ela seja nesse desenho de DNA, que a gente se afasta, se une, mas que pelo menos a gente sempre mantém uma troca saudável e de respeito mútuo com nossas diferenças e que permite essa troca, sabe? E isso tudo é fantástico. Eu acho que é sempre saudável a gente estar perto do que é diferente, de gente diferente, porque a diversidade ela é imprescindível para qualquer processo criativo, para qualquer ser humano, principalmente o artista. Eu concordo muito com as falas de vocês. Principalmente, olha, Eusilene, muito obrigada por essa fala. Sério que é uma professora, né? Sempre ensinando. E também concordo com o que a Jéssica falou. E eu acho que é justamente saber aprender com essas diferenças, porque, por exemplo, a arte ela é tão plural, ela é tão múltipla, que tem espaço para todo mundo e todas as suas individualidades, né? Então, por exemplo, uma coisa que liga a gente é a arte, mas nós somos completamente diferentes, e a nossa arte é completamente diferente, e mesmo assim a gente tem, assim, aprende juntas, faz cocriação, dialoga bastante, concorda, discorda, e eu acho que isso enriquece muito mais o repertório. É aquela coisa assim, tu estás vendo um lado aqui, um lado da esfera. É ótimo. Tá vendo um lado dessa... E aí vem outra pessoa e ela enxerga o outro lado. E aí, quando tu soma essas duas visões, tu tem uma visão já mais completa, né, daquele objeto, daquele pensamento, não sei, traz um outro ponto de vista, e isso interfere na tua arte também. Então, eu acho muito bacana ter esse contato com a Jéssica todos esses anos e poder, não só com a Jéssica, porque a gente está na faculdade de artes visuais, né? Então, realmente, na nossa sala são várias pessoas vivendo a sua arte expressando a sua arte de uma forma diferente. E aí, quando você vê que não é questão de competição, disso ou daquilo, mas sim de cada pessoa estar lá expressando a sua individualidade, todo mundo
poder aprender um pouquinho com cada um e tal, aí tudo vira chave, assim. Acho que é por aí. Tô até emocionada. Eu não vou falar nada, porque depois que caiu de fala, eu já disse para ela, eu fico sem graça, mas de novo para falar. Ela é uma inspiração pra gente. Palavras da Eude são sempre inspiradoras. Ela vai ficar vermelha, ó. Gente, queria assim, agradecer demais pela possibilidade dessa reconexão, desses novos diálogos, né? Eu sempre digo que quando a gente tenta fazer de novo, é outra história, é outra experiência, e foi, de fato. Obrigada pelas falas, pelas trocas e aprendizados assim dessa noite, e que vocês possam estar cada vez mais firmemente seguindo nesse universo da arte, resistindo, né, a todas as questões que vocês têm ainda a estar vivenciando, né, são jovens, são maravilhosas, são mulheres atuando nesse cenário, e que possam estar, de alguma maneira, cada vez mais colaborando para a gente pensar e refletir sobre a nossa arte dentro desse estado. Então, obrigada, meninas, por tudo. Ficam resistindo. Obrigado. Fiquem resistindo, não só com essas questões, mas a arte é uma resistência diária, cotidiana, e agora, mais do que nunca, mais a gente acabou de... A última live que a gente fez foi super tensa, porque a gente não sabia como a mãe seria o dia seguinte, né? Hoje está uma leveza, pelo menos. A gente está vendo aí uma luz no fim do túnel, ou no início do túnel, para nos acompanhar até o fim do túnel, enfim. Vamos continuar, vamos se encontrar em vários outros momentos, em vários outros lugares, sejam eles físicos ou virtuais. Estaremos por aqui, na luta, sempre. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de novo, pelo convite. Obrigada por vocês, como professores mesmo, assim, por estarem oferecendo para a gente um espaço que fomenta a cultura, fomenta conhecimento, fomenta a arte e, enfim, nos convidarem a participar disso tudo, né? Porque agora a arte, mais do que nunca, é resistência, como vocês mesmos falaram, e a gente precisa disso na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e nas pessoas do nosso meio mesmo. E é tão bom ver que tem gente jovem que está produzindo e que está perpetuando a arte no país. Então é isso. Obrigada para vocês. Tchau, tchau. Cuidem-se. Boa noite. Obrigada, boa noite. Valeu, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram e que nos assistirão, porque isso vai ficar disponível. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.